Pessoal, hoje nosso assunto é sobre inspetores de qualidade, tá? E sua importância dentro das empresas metalúrgicas, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que entender o seguinte, tá? Esses profissionais voltados à inspeção de qualidade, eles são o coração da fábrica. Mas aí pode vir aquele questionamento, vai, mas os departamentos de controle de qualidade, eles não chamam o pessoal de inspetores de qualidade, chamam de inspetores de soldagem, inspetores de ultrassom, de líquido penetrante e por aí vai. Ok, pessoal? Mas eles são inspetores de qualidade, tá? Porém qualificados ou certificados em cima desses determinados ensaios, tá? Sendo eles, vamos dizer assim, ensaios destrutivos ou ensaios não destrutivos, tá ok? Então vamos lá, pessoal, o que a gente tem que entender primeiramente, tá? Dependendo do tipo de empresa que você está, tá? Pode estar numa solicitação lá no documento chamado PIT, tá? Plano de inspeção e testes, que a maioria das empresas de médio ou grande porte de fabricação possui. Vai estar lá destacado quais níveis de inspetores de qualidade eles demandam para que o produto deles seja fabricado e inspecionado, tá? Em determinadas PITs lá tá dizendo, ó, inspeção de solda, ele vai ter que ser executado após a soldagem, é claro, o ensaio visual de soldagem. Mas quem que vai fazer esse ensaio? É o inspetor de qualidade? É, tá, mas inspetor de qualidade qualificado em quê? Então ele vai estar lá dentro da PIT, o plano de inspeção de qualidade, tá? Plano de inspeção e teste, desculpa, dizendo, ó, aqui eu quero um inspetor de soldagem nível 1 para estar fazendo esses ensaios aqui. Ou um inspetor qualificado como ensaio visual, tá? Para estar fazendo esse ensaio aqui, tá? Isso vale também se determinado item estiver dizendo lá o seguinte, ó, depois dessa soldagem executada, eu quero um ensaio de partícula magnética em cima desse determinado item aqui. E um inspetor que eu quero é um inspetor de qualidade qualificado em partícula magnética. Entenderam, pessoal? Então é o seguinte, inspetores de qualidade é um termo bem genérico, tá? Usado dentro da indústria para dizer, opa, essa pessoa trabalha lá no controle de qualidade. Só que dependendo da obra da qual você está participando, vai estar descrito lá que, além dele ser um inspetor de qualidade, por trabalhar no controle de qualidade, vamos assim dizer, tá? Ele precisa ser qualificado em uma modalidade, tá? Da qual, tá? A gente pode até estar citando aqui, tá? Mas antes da gente citar todas as modalidades que eu tenho anotado aqui para passar para vocês, vocês têm que entender o seguinte, tá, pessoal? Inspetores de qualidade, tá, qualificado em cima de algum ensaio, ele primeiramente ele tem que passar por um treinamento, tá? Tá, aí tu pode vir um questionamento, tá, mas qual treinamento? O treinamento voltado à modalidade da qual ele está qualificado. Vamos pegar um exemplo aí para ficar melhor entendido, tá? Tu tem um inspetor de visual de soldagem, tá? Ensaio do EVS, ensaio visual de soldagem, tá? Esse inspetor, ele primeiramente, ele tem que fazer um curso, tá? Para ser um inspetor de visual de soldagem, tá? Após ele fazer esse curso, tá? Ele vai passar pelas provas, obviamente, tá? E se aprovando nas provas, tá? Ele tem que dar a segunda entrada nos documentos dele, tá? Comprovando que ele tem a experiência básica necessária para estar solicitando a qualificação dentro desse organismo do qual ele está querendo a qualificação. Hoje no Brasil é a BEND, tá? Mas daqui um pouquinho a gente vai falar dela. Então vamos lá. O inspetor visual de soldagem, ele fez o curso. No momento que ele fez o curso, ele conquistou a aprovação. Beleza. Terminou o curso, ele vai ganhar o certificado. Então ele é um inspetor de ensaio visual certificado, tá? Algumas empresas utilizam esses profissionais, tá? Nada de errado com isso, desde que teu cliente aceite, tá? Mas dependendo da obra, a obra vai dizer, não, eu só quero inspetores qualificados para isso. Então esse profissional que só foi fazer o curso e conquistou a aprovação, não vai servir. Por quê? Porque ele só está certificado, ele só fez o curso. Então ele ganhou o certificado e ele está nessa posição, tá? Se ele quiser, vamos assim dizer, evoluir, tá? Ele vai ter que pegar esse certificado com mais algumas documentações que a própria BEND, tá? Que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, vai estar solicitando para ele. Ele vai pagar umas taxas, obviamente, tá? E vai ser posto à prova, tá? Dentro da própria BEND, da qual ela vai aplicar os exames, tá? E os testes para verificar se ele tem a habilidade básica, vamos assim dizer, necessárias
para que ele se torne um inspetor qualificado, tá? Que vamos usar no nosso exemplo. Ele fez o curso, tá? Encaminhou as qualificações para fazer as provas de qualificações, tá? Lá na própria Bend, tá? E ele foi lá e conseguiu a aprovação. No momento que ele consegue a aprovação na Bend, a Bend ela gera um número de registro para ele, do qual esse número de registro vai pertencer só a ele. Então, todos os ensaios metalúrgicos que eles vamos dizer assim, todos os ensaios que ele vier a executar, referente à modalidade de ensaio visual de soldagem, ele vai ter autorização, ele tem um carimbo, uma qualificação, que toda a peça que ele inspecionou, ele vai carimbar e assinar. Por quê? Porque ele está qualificado. E ele já está comprovado através da qualificação dele que ele tem a habilidade necessária para estar liberando aquele determinado produto, tá? Isso para ensaio visual de soldagem, tá, pessoal? Aí tu pode me questionar, pô, Wagner, mas eu não tenho um ensaio visual de soldagem, eu tenho aqui um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo aqui. Eu tenho aqui o ensaio de partícula magnética, tá? Que esse ensaio de partícula magnética também ele é gerenciado, tá? Os cursos também, a qualificação passa também pela própria Bend, tá? Que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. E o caminho é o mesmo, tá? No qual o profissional vai fazer os cursos de partícula magnética, vai conseguir a aprovação. Conseguindo a aprovação, ele vai encaminhar, vamos dizer assim, a papelada de novo, pagar as taxas que precisa. E a partir dali, a Bend vai chamar ele para ele fazer as provas de qualificação, tá? Do qual, se ele for aprovado, ele vai receber o mesmo número de registros, se estamos falando do mesmo inspetor, tá? Porque ele não vai gerar vários números de registro para o mesmo inspetor, ele vai ocupar o mesmo. Porém, lá no site da própria Bend vai estar dizendo, ó, o Paulo foi qualificado em ensaio visual de soldagem e o número dele é 001. Um exemplo, se ele for buscar a qualificação e for aprovado em partícula magnética, o código 001 dele continua, porém no próprio site vai estar dizendo, ó, o Paulo tem 2 qualificações. Então ele pode assinar para 2 modalidades. Mas agora pode vir um questionamento, não vai. O Paulo foi fazer, mas agora não foi o Paulo, foi o Renato, tá? O Renato vai fazer partícula magnética e o Renato ele vai receber um outro número de registro, porque estamos falando de outra pessoa, né? Então eu espero que tenham compreendido, tá? Então vamos lá. Vamos falar da Bend, tá, pessoal? A gente vai falar de mais ensaios, tá? A Bend, ela é uma associação brasileira de ensaios não destrutivos, tá? Que são aqueles ensaios do qual os inspetores aplicam nas peças prontas, tá? Ou semi-prontas, vamos assim dizer, que não tem como objetivo destruir as peças. Por isso que chama Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, ou seja, que não destroem a peça, tá? Então essa Bend, ela faz o gerenciamento de vários inspetores em determinadas áreas de atuação, tá? Então nós temos aqui, eu separei, tá? A Bend, ela é responsável pela qualificação dos inspetores dimensional, tá? Então esses inspetores dimensional que eu coloquei aqui entre parênteses para nós, dimensional de caldeiraria, ou seja, são aqueles profissionais que no momento que a peça está se formando, vamos assim dizer, seu produto está se formando, é ele que vai lá a campo verificar se as medidas estão sendo respeitadas e estão conforme o desenho. Por quê? Porque a qualificação dele, inspeção dimensional, ou proporciona a ir lá avaliar para ver se aquela peça realmente está respeitando os critérios de aceitação. E se está, ele libera a peça para ir para frente, tá? Então é essa a função do inspetor dimensional. É verificar se a peça que está sendo pronta ou está semi-pronta, tá? Ela está no dimensional correto. Mas também, pessoal, vale lembrar que tem inspeção pós todo o processo pronto, tá? Para verificar, vamos assim vamos assim dizer, que tem aquela inspeção pós produto pronto, tá? Antes dele entrar para pintura, porque realmente as peças ele vai passar por vários processos dentro da sua empresa, vai passar por solda, por corte, por ajustes, tá? Então no momento antes dele entrar para pintura, ele pode ter o seu dimensional, vamos dizer assim, abalado, com tanta soldagem colocada em cima, com tantos recortes e por aí vai, tá? Do qual, lá no final, antes de entrar para a pintura, o inspetor dimensional vai estar lá verificando se realmente as cotas daquele determinado equipamento estão seguindo o desenho e estão dentro do critério de aceitação, tá? Entendido isso, vamos para outra modalidade aqui, pessoal. Tem um inspetor de ensaio visual de soldagem que a gente falou há pouco, tá? Que é aquele inspetor que ele faz a avaliação da soldagem, tá? Ou seja, o soldador executou a soldagem,
ele vai avaliar essa soldagem para ver, tá, se existe algum defeito em cima dessa peça, se tem alguma descontinuidade, tá, que de tão grande já é classificada como defeito. Então ele vai pegar, vamos lá, defeitos abertos à superfície, até porque o ensaio dele, como diz o nome, é apenas visual. Então ele vai ver se não tem trinca, tá? Ele vai ver se não tem falta de fusão, falta de penetração, tá? Ele vai fazer, vamos dizer assim, passar o olho sobre a peça e verificar se não tem defeitos visíveis. Se não tiver, ele vai liberar a peça para frente, tá? E do qual vai seguir para outro processo, tá? Então vamos lá. Outro ensaio, pessoal, depois que sai do ensaio visual de soldagem, que pode acontecer na tua peça, que pode estar pedindo lá, é o ensaio de líquido penetrante ou partícula magnética, tá? Então vamos lá, o ensaio de líquido penetrante ou partícula magnética, que a Bend também executa essas qualificações desse pessoal, ele tem como base buscar defeitos expostos à superfície, tá? Ou seja, no ensaio de líquido penetrante, tá? Que nada mais é do que um líquido passado sobre a peça, ou seja, a região soldada, vamos assim dizer, tá? E depois dessa peça, vamos dizer assim, passar esse produto em cima, eles fazem a lavagem da peça e aplicam um revelador em cima, tá? Então ali o próprio inspetor de líquido penetrante, ele vai conseguir avaliar aquele defeito tão imperceptível a olho nu, ele vai conseguir avaliar, porque através desse método, defeitos pequenos ele vai conseguir detectar, tá? E se tiver aprovado, ele chuta para frente, essa peça está pronta, tá? E já o ensaio de partícula magnética, ele tem como base aplicar um pozinho metálico, vamos assim chamar para ficar mais genérico, tá, pessoal? Um pozinho metálico sobre a região soldada, tá? Da qual antes dele largar esse pozinho, ele larga um ioque, que a gente chama, tá? Que ele energiza a peça em si. E se tem defeito dentro dessa região que ele energizou com o ioque, que é o equipamento que o inspetor de partícula magnética utiliza, se tem algum defeito ali, essa energia ele vai ficar dentro de uma porosidade em si, ou dentro de um defeitinho ali, tá? Ou seja, no momento que ele for largar o pozinho metálico sobre a soldagem, vamos assim dizer, ele vai se reunir aonde está esse defeito, tá? Então o ensaio de partícula magnética ele é utilizado para esses ensaios subsuperficiais, tá, pessoal? É um ensaio bem simples, tá? Do qual a gente não vai entrar fundo e também não é o nosso objetivo fazer com que você seja um inspetor de partícula magnética. Apenas conheça o conceito básico aqui, tá? Falando bem o português, tá? Saindo desse processo, pessoal, o líquido penetrante ou partícula magnética nunca vai ter os dois ensaios em cima da mesma peça, tá? Então, saindo dessa parte aí, também pode ter um ensaio propriamente de ultrassom, tá, pessoal? Quem acha que o ultrassom é utilizado só na área médica está enganado, tá? Essa parte de ultrassom industrial é muito utilizado dentro das indústrias metalmecânicas, tá ok? Do qual hoje tem os ensaios de ultrassom e também tem os ensaios de radiografia, tá, pessoal? Do qual o pessoal vai lá, bate a radiografia do determinado equipamento ou da junta soldado e verifica se tem defeito ou não. E aí, voltando ao assunto, a Bend, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, eles qualificam todos esses profissionais, desde o inspetor dimensional que a gente falou há pouco, o inspetor de ensaio visual, o inspetor de líquido penetrante, partícula magnética, inspetor de ultrassom, inspetor de radiografia. Claro, tem outros ensaios também da qual ela realmente, vamos dizer assim, qualifica os inspetores. Aí pode ser aí o ensaio de estanqueidade, tá? O ensaio, vamos lá, um teste por pontos também, tá? Do qual são ensaios, vamos dizer assim, não tão utilizados pela indústria, tá? Mas que acontece que tem empresas que realmente utilizam, tá? Entendido isso, agora a gente vai para inspetores de pintura, tá? Então vamos lá. Inspetores de pintura, pessoal, tá? Inspetores de pintura são qualificados pela Abraco, tá? Que é a Associação Brasileira de Corrosão, tá? Essa associação, ela tem como objetivo qualificar apenas inspetores de pintura a nível nacional. Por quê? Porque de nada adianta ter toda a fabricação, ter qualificação de soldador, ter qualificação de inspetores, ter qualificação de tudo, se lá no final, no momento que
que vai ser aplicada a pintura sobre aquele determinado equipamento, não tem um inspetor de pintura qualificado para avaliar se os critérios de aceitação em cima daquele determinado produto vai ser aceitável ou não. Tá? Por esse motivo, existe a qualificação de inspetores de pintura, da qual, para você consultar o teu profissional, você tem que entrar no site da Abraco, tá? Associação Brasileira de Corrosão. Você entrando nesse site, lá vai ter a pesquisa por profissionais. Então, tu vai pesquisar por profissionais, tu vai colocar o número de registro dele, se você souber, tá? Ou o nome dele, tá? Do qual vai abrir uma listagem para você de todos os inspetores de pintura que estão qualificados. Então, você vai ver lá o número de registro da pessoa e vai poder verificar até quando a validade da qualificação dele está de pé. Agora vamos falar sobre qualificação de inspetores de soldagem, tá? Então vamos lá. Pessoal, a qualificação de inspetores de soldagem ela é feita pela FBTS, tá? Que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, do qual ele qualifica profissionais nível 1 e inspetores de soldagem também nível 2, tá? Para você entender esse nível, tá? Vou explicar rapidamente. O nível 1 é o peão de fábrica, vamos assim dizer. É o cara que está na fábrica, está acompanhando a qualificação do soldador, está vendo se os procedimentos de soldagem estão sendo aplicados nas peças, tá? Tá liberando as peças soldadas também, porque o inspetor de soldagem, ele dentro das provas de qualificação dele, ele torna esse profissional qualificado para estar liberando soldagem, igual ao inspetor de ensaio visual que só faz isso, tá? Então tem vários, vamos dizer assim, tem várias peculiaridades aí dentro, tá? Mas o que você tem que entender? O inspetor de soldagem nível 1 é o peão de fábrica, é o cara que vai para a linha de frente fazer e executar o trabalho, inspecionar, acompanhar a soldagem, aprovar as soldagens em chão de fábrica, tá? E já o nível 2, ele tem a mesma função do nível 1, porém ele tem uma bagagem maior, por quê? Porque ele é qualificado em cima das normas de qualificação de processos de soldagem, tá? Pessoal, FBTS, no próprio site da Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, você pode estar entrando lá, vai ter lá inspetores, vai clicar em inspetores, se não me engano, inspetores, encontra inspetores, tá? Não sei se é certificado ou qualificado, mas enfim, tu vai clicar lá. Se tu tiver o número do teu inspetor de soldagem, independente se é nível 1 ou nível 2, você vai colocar dentro do site, ele vai te puxar a qualificação desse inspetor, do qual você vai clicar em cima dele, após você encontrar o nome, e vai poder verificar até quando a qualificação dele está válida, tá? Porque, de novo, pessoal, você como gestor de inspeção de qualidade, você tem que saber aonde buscar a qualificação desses profissionais, tá? Porque tem muitos profissionais, como o mercado chacoalhou, muitas plataformas estão sendo fabricadas fora, os profissionais de inspeção de qualidade, dentro dessas modalidades, alguns deles mudaram de, vamos dizer assim, de ramo, tá? E como eles mudaram de ramo, vamos usar esse termo, eles perderam suas qualificações, tá? Não renovaram. E por esse motivo tem muita gente, tá? Que está trabalhando como inspetor de qualidade sem ter sua qualificação em dia ou propriamente nem ser qualificado. E você como gestor de inspeção de qualidade tem que saber que isso tem que estar tudo certo, tá? Porque se teu cliente tá pedindo inspetores qualificados, é compromisso seu entrar nesses respectivos sites e verificar se a qualificação desses inspetores que você pensa em contratar ou já está trabalhando com você, se as qualificações deles estão em dia. Bom, pessoal, agora, tá, o que vamos fazer, tá? Não estava programado para eu entrar tanto nesse assunto aqui, tá? Mas eu acredito que para um conteúdo maior, mais denso, tá? Do qual quem estiver acompanhando mais consiga ter esse bônus, tá? E eu resolvi o seguinte, tá? Eu vou abrir a tela aqui, tá? A ponto do qual a gente vai pesquisar junto. Vamos entrar dentro do site da Bend, tá? Vamos entrar no site da Abraco e vamos entrar no site da FBTS também, tá? E eu vou passar para vocês como vocês fazem essas pesquisas dos profissionais antes de colocar eles dentro da sua empresa, tá? Porque se teu cliente está pedindo inspetores qualificados, você precisa de inspetores qualificados, tá?
Então eu vou passar para vocês bem certinho como é que vocês fazem essas pesquisas e também podem estar verificando até quando vai a qualificação desses inspetores, do qual você pensa em colocar na sua empresa ou que já estão aí, para pelo menos você chegar e cobrar, opa, tua qualificação está vencendo, vai lá renovar, tá? Então, para vocês que ficaram até aqui, tá? A gente vai dar essa ampliada no conteúdo, tá? Então vamos lá? Bom, pessoal, então vamos pesquisar por inspetores de soldagem, tá? Então vou ensinar o passo a passo aí. Primeiramente, entre no Google e coloque as seguintes siglas, tá? FBTS, tá? De Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, ok? Claro, você não vai escrever tudo, apenas FBTS, tá? Dando um clique diretamente, abriu aqui, tá? Então, como pode ver, busque inspetores certificados, você pode entrar diretamente aqui, ou pode entrar diretamente no FBTS. Ok, abriu o item, tá? Abrimos, quer dizer, o site, tá, pessoal? fbts.org.br. Agora o que vocês vão fazer? Vamos ser bem direto, tá, pessoal? Então vocês vêm aqui, ó, em FBTS, conta a história, tá? Da federação, tá? Mas isso aqui não interessa nada, tá? O que interessa para vocês é isso aqui, ó. Certificação da qualidade. E busquem aqui por inspetores certificados, tá? Na verdade, deveria estar inspetores qualificados e não certificados, tá? Mas enfim, é como a FBTS chama hoje, porque certificados são os inspetores que realmente fizeram os cursos e estão certificados. Até porque qualificados é os inspetores depois que passam por todas essas provas, tá? E ganham um número de registro, né? Então hoje no mercado é inspetores qualificados. Até não me pergunte por que a FBTS hoje chama de inspetores certificados, mas enfim, tá? Então vamos lá, pessoal. Tem três opções, tem três opções de buscas aqui, tá? O primeiro é para inspeção de soldagem, tá? Ou tu cita o nome do inspetor ou a matrícula dele. A segunda é você pesquisar o inspetor por norma de soldagem. Aqui é o inspetor de soldagem nível 2, tá? No qual você vai fazer pesquisa pela norma, da qual ele está toda descritas aqui. Tu vai escolher uma e botar para pesquisar e vai aparecer todos os inspetores nível 2 qualificado em cima da norma que você escolher. A outra é inspetor de dutos terrestres, tá, pessoal? Mas isso aqui não é o caso nessa videoaula, tá? Então vamos lá, inspetores de soldagem, nós vamos deixar marcado. E nós vai citar o nome ou a matrícula de um profissional, tá? Se nós vir aqui colocar o nome, por exemplo, de Paulo, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Eu não sei o sobrenome, não sei a matrícula de nenhum Paulo. Então vou colocar em pesquisar. No momento que eu pesquisei, tá? O próprio site FBTS ele vai abrir o nome, tá? O nome de todo mundo referente a Paulo, independente se seja o primeiro nome ou se seja o segundo nome ou sobrenome, tá? Ele vai buscar como referência. Então pode ver, estou baixando a barra de rolagem, olha quantos Paulos tem qualificados aqui, tá? E algo interessante, pessoal, que cada Paulo aqui, ele tá aqui o número de registro referente a cada um, tá? Por exemplo, vamos olhar isso aqui. G. Paulo Monteiro da Silva. Ele é um inspetor de soldagem e o número de registro dele, que é único, é 10.857, tá? E ele é nível 1 de soldagem, ok, pessoal? Mas se eu quero mais informação dele aqui, eu simplesmente venho e clico sobre o nome dele, tá? Do qual ele vai me abrir a segunda tela e vai me dizer, opa, o Paulo aqui, norma para ele, ou seja, o G. Paulo Monteiro da Silva, o registro dele é 10.857, então no momento que ele liberar qualquer coisa, ele vai estar utilizando o número de registro dele, tá? Norma não aplicável, por quê? Porque ele é um inspetor de soldagem nível 1, e nível 1 não é qualificado em norma, tá? E ele se certificou dia 1º de 2017 e a validade da qualificação dele até dia 1º de 2022, tá? Do qual após esse período aqui, tá? Ou seja, que é a validade da certificação dele,
tá? Após esse período aqui, ele vai ter que voltar para a FBTS, refazer algumas provas lá, que é através de sorteio, e se obter a aprovação, ele vai entrar, tá? Vai ser atualizado aqui. Então a data da certificação nova dele vai entrar, tá? Até tá aparecendo duas vezes, meio que duplicada, né, pessoal? Meio estranho aqui, mas enfim. Vai aparecer a nova data da certificação que ele vai fazer, tá? E uma nova validade, tá? Então a cada 4 anos, se eu não me engano é cada 4 anos, o inspetor de soldagem volta para a FBTS, refaz as provas através de sorteio, tá? Ele não faz todas as provas, tá? Mas estuda para todas, e se ele obtiver a aprovação, ele entra aqui para o site de novo com novas datas, tá? Tanto de certificação quanto validade tanto validade da qualificação dele, tá? Enfim, trazendo a barra de rolagem para baixo, pessoal, não tem mais nada, tá? E você, como gestor de inspeção de qualidade, pode simplesmente imprimir esse documento, porque isso aqui é muito importante, porque ele entra no databook de obra, tá? Caso você estiver fazendo o databook de obra. Se não estiver fazendo, o interessante para você aqui, tá? É apenas pesquisar se essa pessoa que está na sua empresa, ou o RH está pensando em contratar algo parecido, ele está com sua qualificação em dia, tá? Sabendo disso da própria FBTS, tá? Eu vou abrir uma outra barra aqui, tá? E vamos pesquisar por Abraco, tá? Abraco. Então ele já vai abrir para nós aqui. Abraco, Associação Brasileira de Corrosão, do qual você pode estar pesquisando diretamente pelos profissionais, tá, pessoal? Ou pode entrar direto no site. Nós, como estamos fazendo do zero, vamos clicar diretamente no site, tá? Então ele tem todas as abas aqui, fala de curso, evento, normas técnicas e por aí vai. Mas o que interessa para você é vir aqui, ó, tá? Certificação. Então aqui ele tem Sistema Nacional de Qualificação, tá? De corrosão em pintura aqui, tá? Tem os processos de certificação, tá? Do qual ele vai comentar aqui caso você deseje ser um inspetor de pintura industrial, você vai acabar clicando aqui, tá? Mas como isso não é o caso, tá? Você vai vir aqui em pesquisa de inspetores certificados, tá? De novo, ele usa aqui, né, a própria FBTS, certificados, tá? No mercado de trabalho, pessoal, os inspetores certificados são apenas que fizeram o curso, tá? O correto é inspetores qualificados, ok? Então vamos lá. Só não me pergunta o porquê que essas associações, tá? Essas fundações, elas estão chamando de profissional certificados, mas enfim. Então chegamos aonde nós precisávamos e nós vai caçar de novo. Vamos lá, botar o nome de novo, Paulo. Vamos ver se aparece algum Paulo aqui, ó. Foi encontrado 26 profissionais, ok? Então vamos baixar nossa barra de rolagem, tá? E nós temos de frente aqui para todos os inspetores que tem o nome Paulo, tá? Independente se é o primeiro nome, segundo nome ou sobrenome. Como pode ver, pessoal, olha esse exemplo aqui, ó. Tem o inspetor Paulo Sérgio Lima Inácio, tá? O SNQC dele, que é o Sistema Nacional de Qualificação e Certificação, ele é o 090, então provavelmente ele foi um dos primeiros a serem qualificados, tá? Porque o número só cresce, mas enfim. Vamos lá, a ocupação dele, ou seja, a qualificação que ele está apto, ele é um inspetor de pintura industrial nível 2, tá, pessoal? Se ele é o nível 2, tá, vocês têm que observar o seguinte: a data de validade desse profissional, tá, a validade da qualificação dele é dia 9/12/2020, tá, pessoal? Então vamos lá, nesse momento que a gente está fazendo o vídeo aqui, tá, 20/10/2020, então ele tem, vamos assim dizer, tem menos de 2 meses pela frente para validade da qualificação dele expirar, tá? Expirar, não espirrar. Mas enfim, vamos lá. A situação da qualificação dele é válido, tá? E é isso que vocês precisam saber. Porém, se você clicar em cima do nome aqui no site da Abraco, ele não te dá mais informações, tá? Ele é uma pesquisa bem simples dizendo em qual nível o profissional foi qualificado como inspetor de pintura e a data da validade, apenas isso. Se nós olhar o exemplo abaixo aqui, o Márcio Paulo Gonçalves, tá? É no inspetor de pintura nível 1, tá?
E a validade da qualificação dele, né, nesse momento que a gente faz o vídeo aqui, no ano de 2020, ele já está, vamos dizer assim, expirada, tá? Então ele está em processo de recertificação. E assim por diante, tá, pessoal? A Abraco é apenas essas informações que ela dá. Inspetor de soldagem nível 1 e nível 2 e até onde os profissionais estão validados, tá? Sabendo disso, vamos para outra pesquisa, tá? Vamos para a ABEND, que é a Associação Brasileira ABEND. Vamos dar um enter aqui. Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, tá? E de novo, pessoal, tem como fazer a consulta pelos profissionais diretos, tá? Mas como a gente está fazendo do zero, nós entra na página e eu ensino exatamente onde buscar o nome dos profissionais, tá? Então abriu a tela aqui da ABEND, tá? Então tem toda aqui as informações dela, os eventos, né? E por aí vai. Mas para nós o que interessa aqui? Interessa nós buscar, tá? Por profissionais, no caso aqui que ele está citando como certificados, tá? Mas enfim. Então tem consultas de certificação e tem consulta a profissionais certificados, tá? Então entrou no site da ABEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, tá? Que o link do site é abend.org.br. Você vem até consulta de certificações, tá? E busca por essa opção, consulta a profissionais certificados, tá? Do qual vamos clicar nela agora. Nesta tela, observe aqui, tá? Que a gente pode estar localizando profissionais SNQC, ou seja, do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação, por três partes, tá? A primeira, a localização do profissional a partir do seu número SNQC, tá? Que é o número de registro do profissional. Caso você souber, é só colocar aqui e iniciar a busca, ok? O segundo é localizar o profissional por seu nome, tá? Vai colocar o nome do profissional e fará a busca. Ou se você não quiser utilizar essas duas opções, você simplesmente vem aqui, tá? E seleciona a técnica do profissional. Então aqui tem várias técnicas, tá? Mas tudo por nomenclaturas, tá, pessoal? Do que você vai ter que conhecer, tá? Mas não é essa a forma que eu julgo, tá? Ou que eu sugiro para vocês pesquisar, tá? Se você está pesquisando por alguém, com certeza você vai ter o número SNQC dele ou vai ter o nome do profissional em si, tá? Então vamos lá, vamos buscar pelo Paulo de novo, tá? Vamos clicar. Então ele vai fazer a busca de todos os profissionais chamado Paulo, tá, pessoal? Então aqui, ó, ele abriu a seguinte consulta, tá, dos profissionais. O número do SNQC do profissional, o nome do profissional, tá? A técnica da qual ele está qualificado, a data de validade da qualificação dele, a cidade onde ele reside, tá? O estado e mais dados aqui para você ver sobre as qualificações desse profissional, tá? Então vamos lá. O Ariel Paulo Thiel, tá? Vamos usar esse exemplo aqui. Ele está qualificado como controle dimensional, ou seja, é um inspetor dimensional de caldeiraria, tá? É o que essa sigla aqui quer dizer, tá? E para mais informações, a validade da qualificação dele até 2021, tá? Final do ano de 2021, ou seja, daqui a um ano. Ele pertence à cidade de Nova Santa Rita, no estado do Rio Grande do Sul. E a gente quer mais detalhes sobre a qualificação dele. Então a gente vai clicar aqui dentro para ver mais informações. E tá aqui, ó, o SNQC dele, o nome completo, tá ok? A data da emissão, ou seja, tá puxando a data atual do qual a gente está fazendo a pesquisa aqui, tá? Por que ele puxa isso aqui? Porque geralmente o pessoal vem aqui e imprime essas qualificações. Então no momento que imprimir, ele já sai com a data atual de quando foi pesquisado por esse profissional, tá? Geralmente o pessoal usa isso para colocar nos databook de obra, tá, pessoal? Vamos lá, a técnica da qual ele está qualificado, tá? Caldeiraria, ou seja, no inspetor dimensional na modalidade de caldeiraria. E a validade de qualificação dele, novamente, pessoal, é dia 6/12 de 2021, ok? Sabendo disso, vamos voltar aqui. Então a gente voltou de novo para aquela grande listagem, tá? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Observe, pessoal, eu estou caçando um nome aqui, do qual tem um profissional que é qualificado em mais modalidade, tá?
Já achei aqui, ó. Essa pessoa aqui, ó. João Paulo Bezerra de Sá. Este profissional, João Paulo Bezerra de Sá, observem, pessoal. Deixa eu levantar a barra de rolagem aqui. O número do SNQC dele é o mesmo, ó, 24237. Ou seja, independente de quantas qualificações ele venha buscar na própria ABEND, tá? Ele vai manter o mesmo número de registro, tá? E aqui ele vai estar citando 3 vezes a qualificação desse profissional. Do qual você vai querer mais detalhe, tá? Vai clicar aqui em qualquer uma das 3, tá? Para você ver a declaração detalhada. Vamos lá. Vamos clicar nele, tá? E ele vai te abrir o seguinte, ó. João Paulo Bezerra de Sá. Tá puxando a data atual que a gente está pesquisando nesse momento. E as técnicas da qual ele está qualificado, ó, pessoal. Então o número de registro dele não muda, é o mesmo, tá? Mas ele tem 3 qualificações. Sendo que a primeira é ultrassom nível 1 na técnica medição de espessura, que ele tem a validade até dia 16/12 de 2024. Seguindo ela aqui, ele tem a outra qualificação de líquido penetrante nível 2, tá, pessoal? E vai até dia 15/5 de 2024 a validade de qualificação dele, nesta modalidade. E tem outra aqui, partícula magnética, tá, pessoal? Nível 2, tá, ok? Que ele está qualificado até o período de 28/8 de 2024, tá? Entendido isso, pessoal, você pode voltar aqui, tá? E pesquisar pelo qual inspetor você quer aqui sem problema nenhum, tá, ok? Porque desta forma aqui, você não vai se apertar em nenhum momento, tá? Então vamos retornar aqui. Tá? Espero que vocês tenham entendido como vocês executam essa pesquisa, tá? E a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixe seu like. E se gostariam que a gente aprofundasse um pouquinho mais em algum assunto que não foi abordado como deveria nessa videoaula, deixa nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em estar fazendo um conteúdo de valor para vocês. Tá ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. E até a próxima!